Ser mulher e fazer drag, infelizmente, ainda não é uma coisa tão comum. As pessoas te olham estranho, as pessoas te tratam estranho e tem até situações muito chatas que você tem que passar em outros lugares. Alô, alô, garotas e gaysinhas, meu nome é Lindy XOXO, sou drag queen, sou cantora e hoje eu vou contar pra vocês mais um dos meus perrengues drag. Aproveita que você já tá aqui, dá like no vídeo e se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito e me acompanha nas outras redes sociais. Vou deixar aqui embaixo o meu usuário no TikTok e no Instagram. Bom, gente, acho que a história que eu tenho pra contar pra vocês hoje não é assim tão divertidinha quanto foi da última vez. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês de uma vez que eu sofri machismo na balada durante um job. Claro que eu não vou deixar aqui o nome de ninguém envolvido e tudo mais, porque eu acho que também não precisa, mas a grande questão é a situação e eu consigo contar isso pra vocês sem citar os nomes das pessoas. Há 2 anos atrás, quando eu comecei a fazer drag, acho que eu tinha, sei lá, uns 6 meses de drag, eu fui performar numa balada lá em São Paulo, uma balada assim até que grande. Era um concurso entre várias drags assim de lip sync. Aliás, eu preciso dizer, nesse dia eu conheci a minha amiga maravilhosa Leona Moscovita, que é drag, enfim, nós ficamos muito amigas e isso foi uma coisa boa que aconteceu desse dia. Era um concurso de lip sync no qual as drags iam lá, apresentavam um número, o público aplaudia e quem recebesse mais aplausos ia ganhar um prêmio em dinheiro. Que aliás era bem michuruca, viu, gente? Era tipo 150 reais, sei lá. Isso é uma outra questão, né? Como as baladas pagam os artistas mal. Mas enfim, antes da apresentação tava tudo bem, eu tava no camarim com um amigo meu e as outras drags. E aí chegou a hora de cada uma de nós se apresentar. Eu fui a primeira. E aí eu entrei no palco e no palco tinha uma hostess também, né, da noite que tava apresentando os shows. Só que a hora que eu entrei teve um problema com a minha música. Então eu tive que sair do palco e começar a performance de novo. Quando eu saí do palco, a hostess virou pro público e falou assim: gente, é mulher, né? Nossa, essas mulheres ficam roubando nosso lugar em tudo. Que bom que na hora eu não ouvi isso. Depois o meu amigo me contou. Eu voltei, fiz a minha performance normalmente, recebi os aplausos. Depois, na hora de coroar a vencedora, a hostess pediu pra gente se apresentar, falar no microfone e tudo mais. E aí, a roupa que eu tava usando no dia era uma saia e um top. E aí ela virou pra mim e falou assim: nossa, que corpão, hein? Se eu tivesse um corpo desse, eu seria puta. Assim, eu na hora fiquei bastante desconfortável, mas eu tava no palco, então eu só ignorei e fingi que não tinha acontecido nada. Acabamos o show e aí eu fui encontrar outra drag que eu falei que eu fiz amizade, a Leona. Ela tava em uma outra parte da balada, então eu tive que passar por dentro da balada mesmo pra encontrar com ela. Nesse momento que eu passei por dentro da balada, eu encontrei um dos produtores da festa. E aí o produtor veio falar pra mim que ele achava muito legal, que eu tava fazendo drag, que era um trabalho muito interessante, que eu tinha muitas coisas a acrescentar, mas que eu precisava entender que o meu trabalho nunca ia dar tanto trabalho e ia ser tão incrível quanto transformar o meu amigo, por exemplo, que é um homem gay cis. E assim, na época eu era muito baby dragzinha e eu tinha muitas questões mal resolvidas com essa questão de ser uma mulher fazendo drag. Eu tinha muita dúvida se isso era meu mesmo, se eu realmente poderia me apropriar disso, o quanto essa arte pertencia a mim e era permitida a mim. Mesmo eu estando fazendo, eu me questionava muito sobre isso. Então eu ainda não tinha todos os argumentos na ponta da língua que nem eu tenho agora. E aí ele ficou, acho que pelo menos uns 30 ou 40 minutos me dando uma lição sobre como os homens gays são pioneiros e sobre como a arte drag é uma coisa que só importa pros gays e é uma coisa que é muito mais valorosa quando é feita por um homem gay do que por uma mulher, que o meu trabalho tinha pouco valor, que ia ser muito difícil arranjar performance em outros lugares, enfim. Isso sem contar todos os olhares feios que eu recebi de um monte de gente pela balada. Depois eu fui conversar com a Leona, que aliás essa amizade com ela foi uma das poucas boas coisas que saíram desse dia. E, como eu disse, eu era muito baby drag, então eu ainda não tinha ligado todos os pontos, sabe, do que tinha acontecido. Eu só fui mesmo
pensar em tudo quando eu peguei o metrô e fui pra casa. E aí eu comecei a refletir sobre tudo. Foi uma coisa que me deixou, assim, muito chateada. Exatamente porque eu já tava nesse lugar de vulnerabilidade, nesse lugar de dúvida. E eu ainda não tinha tanta certeza, que nem eu tenho agora, que a drag é o meu trabalho. Tanto que depois disso eu passei 2 meses inteiros sem me montar. Simplesmente porque eu não tinha mais vontade. Eu não saí pra nenhum rolê e nem fiz nenhuma montação em casa. Porque eu não tava afim. E sinceramente eu pensei em desistir da drag. Eu só não desisti porque eu tive uma oportunidade de fazer uma roda de conversa sobre drag queen, sobre feminilidade na minha universidade. E aí pra isso eu me montei e foi um dia super legal. As pessoas que vieram eram alunos novos, né? A roda de conversa era pros bichos, pros alunos ingressantes. Vieram pessoas tão interessadas no que eu tinha pra falar e na minha experiência de vida, em como eu tava fazendo tudo isso, que isso me inspirou. Depois eu eventualmente voltei a sair e fui na Festa Feijão, me montei, fiz performance. Infelizmente depois começou a pandemia, né? Mas nesse sentido a pandemia me ajudou muito a resolver todas essas questões. Hoje eu vejo o quanto isso foi prejudicial. Eu não fui a primeira e infelizmente nem vou ser a última mulher a passar por isso. E que infelizmente ainda tem muitos homens gays que se sentem no direito de falar esse tipo de coisa. Esse produtor era um cara muito mais velho do que eu. Então era um homem muito mais velho falando pra uma menina de 19 anos o que ela deve ou não deve fazer. Eu não sei em que cenário de mundo as pessoas enxergam isso de uma maneira que não é problemática. Porque pra mim é muito problemático. Só tira o fato de que é uma pessoa gay. Se fosse um homem hétero fazendo isso comigo, automaticamente ia ser estranho. O fato de ser um homem gay não tira o peso das ações dele. Então eu quis trazer essa história hoje aqui pra vocês, porque eu acho que ela faz parte da minha experiência e faz parte da minha persona, do que eu construí. Infelizmente, muitos traços de personalidade e muita criatividade sai de cicatrizes, de lugares ruins. E isso foi uma coisa que aconteceu comigo, que eu não esperava. A gente espera indo em balada LGBT, né? Estando com pessoas iguais a você, que você tá num lugar seguro, né? Que esse tipo de coisa não vai acontecer. Mas aconteceu comigo. Agora já tá tudo bem. E também eu sei que, assim, não é uma coisa, nossa, tão séria. Eu não fui abusada, não de uma maneira tão séria. Então eu também não acho que isso é a pior coisa do mundo. Não é isso que eu tô querendo dizer aqui. Mas eu acho importante contar essas histórias porque tem gente que acha que realmente não acontece. Tem gente que acha que isso tudo de que a gente não é aceito é uma falácia. E não é. Infelizmente isso acontece de verdade. E eu sou a prova disso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês quiserem saber mais sobre essa experiência de ser uma mulher e ser drag, me contem aqui nos comentários, me peçam. Não esqueçam de dar like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Eu quero muito chegar em 1000 inscritos logo, então me ajuda a fazer isso acontecer. Compartilha o vídeo com outras pessoas. Me acompanha nas outras redes sociais. Eu tenho conta no TikTok e tenho conta no Instagram e eu posto muita coisa legal por lá, então eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso aí. Beijos, XOXO!